Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, da Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Nós temos muita alegria de trazer este trabalho, estas mensagens bíblicas, estes estudos bíblicos, porque isso vai alimentar o nosso coração, encher o nosso coração também de união. E eu quero abençoar você com um estudo da Bíblia nesta noite, estudo do início do capítulo 9 do Evangelho de João. Vamos ver os pedidos de oração que nós temos para hoje, porque o nome desse programa é Oração e Ação, e ele acontece de terça a sexta, às 19h30. Terça-feira, pregação da palavra. Quarta-feira, estudo bíblico. Quinta-feira é uma pregação da palavra diferente, feita pelos jovens da nossa igreja. E sexta-feira é o Oração e Ação Kids, que é um trabalho feito para as crianças. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, o culto matinal, e às 19h30, o culto em família. E sempre é uma alegria receber você nessas programações. Vamos ver os nossos pedidos de oração. Ana Paula Bahia pede orações pela saúde de Rosivaldo. Luzia Venturotti agradece porque a sua saúde está recuperada depois de ter lidado com o Covid-19. Vamos estar orando, a pedido da Renata, vamos estar orando pelo irmão Antônio. Irmão Antônio, esposo da Josi, ele está se internando, vai se operar na próxima semana e nós vamos estar orando por ele. Vamos orar pelas autoridades do nosso país, vamos orar pelos nossos missionários que estão espalhados aí por esse mundão de Deus, cerca de 3.000 missionários que foram enviados pela Junta de Missões Nacionais e pela Junta de Missões Mundiais, também missões urbanas, estão espalhados por esse mundão. E esse momento financeiramente difícil, com uma questão de saúde pública também muito complexo, nós precisamos orar pelos nossos missionários, pelos nossos pastores. Vamos orar, lembrar que as nossas contribuições, dízimos e ofertas é que sustentam esses homens e mulheres nesses países todos em que eles estão. Muitos estão vivendo situações muito difíceis, mas nós vamos estar orando por eles. Vamos orar agradecendo a cirurgia que foi feita pela irmã da Fernanda, que foi sofrida pela irmã da Fernanda, a Lineide, fez uma cirurgia nos Estados Unidos, está muito bem. Vamos orar pela saúde do Érico, pela saúde do Vanilton, vamos orar pela saúde dos tios da Rose, vamos orar também pela saúde da Marilac, por sinal, Marilac agradece pelo aniversário da Anilda, que foi no dia 21 de abril, vamos orar pela restauração do Marcelo. E Marta pede que nós oremos pela família do Alessandro, pela saúde do Diógenes, que é esposo da sua prima Beta, e também agradece pelo aniversário da Nilda, da mesma maneira. Vamos estar orando por todos esses motivos e agora nós vamos orar pedindo que Deus abençoe esse momento de estudo bíblico que nós estaremos fazendo juntos. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Senhor. Peço perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E peço que o Senhor nos abençoe nesse estudo bíblico e que o Senhor possa falar realmente ao nosso coração. Me unge com teu Espírito Santo, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em João 9, Evangelho de João, no capítulo 9. Nós vamos ler João 9, do versículo 1 ao versículo 12. João 9, de 1 a 12. Lembrar que Jesus está aqui, provavelmente em Jerusalém ainda, e ele está vivendo uma cena do cotidiano dele. E nós vamos relatar essa cena, que se trata da cura de um cego de nascença. Ok? Vamos lá. Caminhando Jesus, ele viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais,
para que nascesse ele assim, cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? E respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? E ele respondeu: não sei. Muito bem, essa história se passa dentro daquele período do ministério de Jesus, é o chamado sexto sinal do Evangelho de João. João, ele apresenta os milagres de Jesus como sinais do seu envio messiânico, da sua missão messiânica, né? Então, nós vamos vendo como isso vai se processando. Primeiro, o texto diz que Jesus estava caminhando numa situação corriqueira ali do seu caminho, e ele viu um homem cego de nascença. Era um homem cego desde sempre, ele nasceu cego, né? Isso certamente pode se traduzir numa alusão à própria doença espiritual do pecado. O pecado nos fez cegos espirituais desde o nascimento, porque o pecado foi inoculado na humanidade desde a sua criação. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, se referindo a Adão, Eva, e diz que por um homem foi retirado o pecado do mundo, foi salvo o mundo do pecado, e o homem Deus, Jesus. Então, há um paralelo aí entre este homem cego, sem luz, com a cegueira do pecado sobre a humanidade, que também acomete desde o nascimento, desde o início de cada ser humano. O versículo 2 diz: e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Havia uma maneira de pensar dos judeus daquele primeiro século que os pecados eram capazes de redundar no castigo da doença, e que até mesmo crianças no ventre de suas mães poderiam pecar e ter como consequência doenças. Havia também entre os judeus do primeiro século uma visão com algumas relações com o processo de reencarnação, lendárias, né? Então, eles achavam que poderia ter pecado numa outra vida. Ou pensavam alguns ainda que o pecado dos pais poderia trazer doença para os filhos, como uma herança, né? De uma certa forma, eles estão certos e estão errados em algumas premissas. Realmente, o pecado pode trazer doenças, mas não necessariamente trará doenças. Há pessoas que adoecem por causa dos seus pecados, por causa dos seus remorsos, por causa da consequência dos seus pecados, é verdade. Mas não necessariamente toda doença é advinda
de uma situação de pecaminosidades, isso aí seria alguma coisa como se nós admitíssemos uma doutrina completamente equivocada, que seria a doutrina da maldição hereditária. A Bíblia diz que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos tornamos novas criaturas. As coisas do passado ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então, isso não tem uma base sólida de evangelho bíblico. E Jesus, no versículo 3, respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus desconecta a obrigatoriedade do pecado como gerador de doença, ou desconecta aí a possibilidade da própria maldição hereditária. Jesus deixa claro o poder do arrependimento, da salvação, da graça divina sobre alguém, podendo inclusive transformar uma situação ruim em bênção. Não fosse assim, nós não teríamos Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Versículo 4. E aí Jesus vai dizer: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quero chamar a atenção aí para um detalhe, mas muito interessante. O texto, os melhores textos, a maioria dos bons textos vai dizer: é necessário que façamos. Olha que interessante. Jesus vai incluir as ações de fazer a vontade de Deus, vai incluir todos aqueles que estão com ele, os discípulos. Ele põe no plural. Olha só que interessante. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. E agora ele coloca no singular. Então Jesus deixa claro a singularidade da sua posição, a exclusividade da sua posição de o enviado de Deus, mas estende o fazer a vontade de Deus para o plural, para todos. Nós fazemos a vontade daquele que enviou singularmente Jesus. Lembra do que nos diz João 14:12? Vai um pouquinho à frente aí, para João 14:12, e você vai lembrar daquele texto lindo que diz que em verdade vos digo, essas são palavras de Jesus, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Fazer as obras da vontade do Pai é algo para todos nós, todos aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ser enviado é uma posição singular de Jesus, não é? Muito bem, então vamos seguindo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Muito bem. Interessante nós observarmos que Jesus fala que a doença daquele homem, ou a cegueira daquele homem, seria para a glória, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Isso é um motivo de grande consolação, porque a gente percebe muito claramente que em determinados momentos da nossa vida o nosso sofrimento pode ser uma oportunidade para a ação divina, para a manifestação das obras de Deus. Muitas vezes na vida real nós sofremos. Jesus deixa muito claro que no mundo tereis aflições, mas lembrar que as aflições podem constituir a oportunidade da ação divina na demonstração da obra
de Deus. E isso é algo extremamente consolador. O texto diz que devemos trabalhar enquanto é dia. O Senhor dá um sentido muito claro da urgência de ter um relacionamento com Deus, fazer a vontade de Deus, aproveitar o tempo da presença de Jesus. Aqui, nesse caso, estamos falando da própria presença física de Jesus. Mas essa frase, ela é muito importante para os nossos dias, para aproveitarmos o tempo da salvação, o tempo da graça, porque um dia Jesus vai voltar e as coisas estarão definidas ou pela nossa morte ou pela volta de Cristo. Então é tempo de arrependimento de pecados, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador agora, porque isso devemos fazer enquanto Jesus, a luz do mundo, se apresenta de forma salvadora sobre nós. Versículo 6 diz o seguinte: dito isso, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Jesus cospe no pó da terra, faz lodo e aplica nos olhos daquele homem. Nós já vimos Jesus utilizando a saliva em outras curas, mas apenas a saliva. Agora Jesus mistura a saliva com o pó da terra. Não dá para a gente não fazer alguma relação com a própria criação do homem, quando lá em Gênesis a Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra. Deus fez o homem do pó da terra, constituiu a humanidade e agora Jesus salva os olhos daquele homem, lhe apresenta a visão que ele havia perdido, a cegueira que ele tinha, que nós não podemos deixar também de comparar com a cegueira do pecado, com a cegueira espiritual. Então, Jesus agora devolve a visão àquele homem através do pó da terra unido à sua saliva. É interessante o paralelo de que Deus criou o homem caiu e ficou cego espiritualmente, e Jesus, do pó da terra unido à sua essência, agora devolve a luz ao homem. Lindíssima o paralelo possível aqui. Versículo 7 diz o seguinte: dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Esse tanque de Siloé é um tanque, uma fonte retirada um pouco de Jerusalém, que havia sido cavado por ordem do rei Ezequias, lá pelo ano 701 a.C., diante de uma determinada guerra. Ezequias mandou que se cavasse um túnel desde uma determinada fonte a uma certa distância, e esse túnel corresse e trouxesse água limpa para o tanque de Siloé. Interessante pensar que o nome do tanque de Siloé significa o enviado. Fazemos novamente um paralelo, e que não há como escapar dele, que aquele homem cego, aquele homem escravo da escuridão, agora é reconstruído com o pó da terra e a essência de Jesus, e ele é lavado nas águas do enviado, ou de Siloé, como lavados somos nós no sangue de Jesus, a fonte da vida. A fonte da vida. E o texto diz que ele voltou vendo. Versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: eu sou. Interessante que aqueles moradores dali, que haviam convivido com aquele homem durante dezenas de anos, ele era cego de nascença, e naquela sociedade certamente o que lhe restava era mendigar para sobreviver.
Eles viram, mas eles preferiram duvidar da identidade daquele homem, dizendo, não pode ser, ele só parece. Era mais cômodo duvidar da identidade do cego que via do que crer na identidade do Jesus, Filho de Deus. Isso não mudou muito. As pessoas preferem tantas vezes duvidar da identidade de Jesus como Salvador para pôr em dúvida toda a sua promessa, toda a sua missão. Há mais tentativas de duvidar da missão salvadora de Jesus do que da admissão da sua missão, de quem ele é, Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Então não é surpreendente. Versículo 9, uns diziam é ele e outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. 10, perguntou-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Interessante, aquelas pessoas logo perguntaram àqueles homens, muito bem, se é você, e ele admitiu, sou eu, ele fez questão de testemunhar. Então, ok, como é que você teve os olhos abertos? Isso nos mostra muito claramente que nós precisamos também ter todos os meios de testemunhar de como Jesus Cristo nos salvou, de como nossos olhos foram abertos espiritualmente. Como é importante que estejamos prontos, aptos e dispostos a testemunhar daquele que nos salvou, do que a salvação, o Evangelho de Jesus fez conosco. E a Bíblia diz que nós devemos estar prontos para testemunhar do Evangelho. Versículo 11, respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Aquele homem testemunha de forma simples o que havia acontecido com ele, aponta para Jesus, identifica Jesus e dentro do melhor do seu conhecimento, ele testemunha de quem havia tirado a sua cegueira. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Interessante que logo que aquelas pessoas, elas perceberam a realidade do milagre, perceberam que o milagre havia sido realizado por Jesus, elas logo quiseram saber onde está ele. E isso mostra a grande finalidade do milagre. Quando o Senhor faz algum milagre físico na minha, na sua vida ou na vida de alguém, a finalidade não é apenas o milagre, mas a finalidade é que esse milagre prove quem é Jesus, mostre quem é Jesus e desperte nas pessoas o desejo de conhecer o Evangelho de Jesus. Nós não temos uma igreja voltada para o milagre. Nós temos uma igreja voltada para Jesus e quando assim desejar, Jesus se revelará também pelos milagres, pelos seus sinais. Mas sempre se revelará pela salvação eterna daqueles que se arrependem e creem. Simples, lindíssimo esse texto e eu quero convidar você para na próxima quarta-feira nós estarmos estudando o Evangelho de João no capítulo 9 a partir do versículo 13. Provavelmente nós veremos do 13 até o 34. Vai ser muito bom. Vamos orar então, agradecer a Deus e pedir a Deus por todos esses pedidos que nós já nomeamos. E eu quero convidar você para amanhã, na quinta-feira, nós estarmos vendo o Oração e Ação com uma mensagem trazida pela juventude de nossa igreja. Vamos fechar nossos olhos, vamos baixar nossas cabeças e vamos orar.
Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, muito obrigado pela tua bondade sobre nós, Senhor, e muito obrigado porque o Senhor tem ouvido as nossas orações e não há dúvida de que o Senhor as tem atendido, o Senhor tem sido zeloso conosco. Muito obrigado. Senhor, abençoa todas as pessoas que estão nos ouvindo, Pai, todos esses que estão aqui sintonizados, que eles possam sentir as suas bênçãos, a sua graça sendo derramada sobre eles, sobre suas famílias. Senhor Deus, abençoa esses pedidos que aqui apresentamos. Tem misericórdia desses que têm tantas necessidades e carências, seja no campo da saúde, da família, da libertação. Senhor, tantas são os pedidos e eu peço que o Senhor os abençoe. Também recebe as manifestações de gratidão que aqui foram apresentadas, Pai. Pai, eu quero suplicar que o Senhor abençoe os missionários nos campos, Senhor. Protege-os, Senhor, não deixe que lhes falte, Senhor, o sustento digno. Abençoa, Senhor, as nossas igrejas quanto às suas contribuições para comissões. Abençoe também quanto aos fiéis, Senhor, que o Senhor possa tocar nos corações para que eles se mantenham fiéis na contribuição dos seus dízimos, das suas ofertas, Senhor, para que nós possamos continuar vivendo o progresso do Teu Evangelho sobre a face da terra. Querido Deus, eu peço também as Tuas bênçãos sobre aqueles, Senhor, que são os profissionais de saúde, sobre, Senhor, aqueles que são mais vulneráveis. E eu peço as Tuas bênçãos sobre os dirigentes da nossa pátria, Pai. Que o Senhor cuide, Senhor, encoraje, sustente, blinde os bons, Senhor, e retire os maus, eu te suplico. Tudo isso, Senhor, entregamos nas Tuas mãos e confiamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós vamos nos ver amanhã, quinta-feira. Até lá.